Olá, meus caros, Fabrício Bolzão é meu nome, uma satisfação conversar com vocês de todo o Brasil. Estamos aqui hoje falando do TJ de São Paulo, Direito Administrativo à Disciplina. Aliás, sou palestrante exclusivo em Direito Administrativo e Direito do Consumidor na rede de ensino telepresencial Luiz Flávio Gomes, o LFG. E hoje, atualidades, uma satisfação muito grande trabalhar com vocês. Então vamos analisar 100 questões possíveis de cair nesse próximo concurso do TJ, disciplina Direito Administrativo. Bom, a primeira questão fala exatamente da lei de improbidade. A lei de improbidade trabalha com o tema e aqui nós temos a seguinte assertiva. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, de territórios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais 50% do patrimônio da receita anual, serão punidos na forma da lei de improbidade. Está verdadeira ou está falsa essa assertiva? Essa assertiva está verdadeira, meus caros. Nós temos aqui as vítimas da improbidade. Ou, pelo menos, uma parcela das vítimas da improbidade, nos termos do artigo 1º da Lei de Improbidade, Lei 8429 de 1992. O artigo 1º caput fala que são vítimas da improbidade a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios, além deles, dos territórios, empresa corporada ao patrimônio público, entidade para cuja criação, custeio, erário haja concorrido ou concorra com mais 50% do patrimônio ou da receita anual. Então, está correta, verdadeira essa primeira assertiva. Vamos ver, então, uma segunda assertiva envolvendo também lei de improbidade. Vejam só. Estão sujeitos às penalidades da lei de improbidade os atos praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos 50% do patrimônio da receita anual, limitando-se nesses casos a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Também está correta, também é verdadeira essa assertiva. Agora, aqui nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei de Improbidade, Lei 8429 de 1992, ok? Fala das outras vítimas da improbidade administrativa. Então, além da administração direta e indireta, além das entidades incorporadas pelo poder público, além dos territórios, além das entidades cujo erário contribua com mais 50% do patrimônio da receita anual, isso tudo que está no caput do artigo 1º, também nós temos aqui, ó, no parágrafo único do artigo 1º, essas outras informações, ok? Também são vítimas da improbidade quem? Vejam só, as entidades que o Estado estimula a atividade de fomento, ou seja, patrimônio, receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou de crédito, e também quando concorrer com menos de 50% do patrimônio da receita anual. Tudo bem? Então, também é verdadeira essa assertiva. Vamos analisar a próxima, também envolvendo lei de improbidade administrativa. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou com remuneração, para eleição, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades mencionadas no artigo anterior. Falsa essa assertiva.
Por que está falsa? Nos termos do artigo 3º, meus caros, ou melhor, nos termos do artigo 2º da lei 8429 de 92, nós temos o quê? Nós temos a figura da definição dos agentes públicos. O artigo 2º dá essa definição de agentes públicos em sentido amplo. E aqui está errado porque envolve tanto aquele que tem vínculo transitório, como aquele que não recebe nada. O correto aqui seria sem remuneração, nos termos do artigo 2º da Lei de Improbidade, Lei 8429 de 92. Tudo bem? Então, o erro está aí. O agente público aqui é tanto aquele que estabelece uma relação sem vínculo, pode ser com vínculo ou sem vínculo, pode ser remunerado ou sem remuneração. Ok? Então, aqui que está a falha nos termos do artigo 2º da Lei de Improbidade. Próxima questão fala do quê? Fala de outras pessoas que podem também responder pelas sanções da improbidade. Olhem só, as disposições da lei de improbidade são aplicáveis no que couber apenas àqueles que, mesmo não sendo agente público, se beneficiou sob qualquer forma direta ou indireta. Aqui também está errado. Por quê? Não é apenas aquele que se beneficiou. Abrange também o terceiro, não agente público, que induziu ou concorreu para o ato de improbidade, nos termos do artigo 3º da Lei de Improbidade, artigo 3º da Lei 8429 de 92. Portanto, está errada aí essa quarta assertiva. Aqui o erro apenas está errado, não só aquele que se beneficiou, é uma empresa, por exemplo, que foi contratada sem licitação quando a licitação era necessária, não apenas aquele que se beneficiou, mas aquele que induziu e concorreu também para a prática da improbidade administrativa. Então, falsa a quarta assertiva. Mais uma, quinta assertiva, envolve o seguinte tema, mais uma vez, agentes públicos. Os agentes públicos de qualquer nível e hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Aqui está verdadeira assertiva, é exatamente a redação do artigo 4º da Lei de Improbidade, Lei 8429 de 92. Ok? Então, é exatamente o texto da lei do artigo 4º. Próxima questão, vamos analisar. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Também é verdadeira essa assertiva, é exatamente a redação do artigo 5º da Lei de Improbidade, Lei 8429 de 92. É exatamente a redação do artigo 5º da Lei de Improbidade. Então, tem que dar o ressarcimento integral se estivermos diante de uma lesão ao patrimônio público. Perceba que quando se fala em lesão ao patrimônio público, envolve tanto a conduta dolosa como a culposa. Então, só para a lesão ao patrimônio público será possível falar em conduta culposa. Nas demais, enriquecimento ilícito, atentar contra princípios da administração, o dolo é necessário. Próxima questão, sétima. No caso de enriquecimento ilícito, perderá apenas o agente público os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Será que é só isso que vai perder? Ou melhor, será que é só o agente público que vai perder os bens ou valores acrescidos ao patrimônio? Vejam só, sempre que tiver na prova apenas, nunca, jamais, somente, tomem cuidado. A chance de erro é muito grande. Não só o agente perde os bens, também vai perder esses bens o terceiro
que é o terceiro beneficiário do ato de improbidade. Terceiro beneficiário do ato de improbidade. Ok? Então, falsa essa assertiva, errada essa assertiva, também o terceiro vai perder o que acresceu ilicitamente ao seu patrimônio. Bom, oitava questão, vamos ver. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. E aí, tá certo ou tá errado essa assertiva? Verdadeira ou falso? Verdadeira, meus caros. É exatamente a redação do artigo 7º da Lei de Improbidade, Lei 8429, do ano de 1992, ok? É isso mesmo, é exatamente o que fala o artigo 7º, quando falamos na improbidade, lesão ao patrimônio ou enriquecimento ilícito, é possível representar ao Ministério Público para exigir a indisponibilidade dos bens do indiciado para um futuro ressarcimento integral lá dos prejuízos causados ou de tudo aquilo que foi levado pelo agente público ou terceiro beneficiário deste ato. Tudo bem? Então, correto assertivo é a redação do artigo 7º da Lei de Improbidade. Nona questão, a indisponibilidade de bens a que se refere a Lei de Improbidade recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. E aí, tá certo ou tá errada a assertiva? A indisponibilidade de bens recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Essa questão também está correta e é exatamente o que diz o parágrafo único do artigo 7º da Lei de Improbidade, Lei 8429 de 92. Muitos alunos perguntam, Fabrício, recai sobre todo o patrimônio, né, do agente, recai de uma forma que assegure o integral ressarcimento do dano. Se para isso for necessário bloquear todos os bens, vai ficar indisponível todos os bens, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante desse contexto. Tudo bem? Então, verdadeira, parágrafo único do artigo 7º da Lei de Improbidade. 10ª questão, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito às combinações da Lei de Improbidade. E aí, meus caros? Ele está ou não está sujeito o sucessor? Imagine o pai do fulano de tal, praticou ato de improbidade e morreu. Deixou lá uma herança. Aqui a assertiva diz que ele não está sujeito às combinações da Lei de Improbidade. Está errado, meus caros. Está errado. Falsa assertiva. Ele está sujeito às combinações da Lei de Improbidade até o limite da herança recebida, ok? Então, ele está sujeito, sim, está sujeito até o limite da herança recebida. Aonde que está isso? Está no artigo 8º da Lei de Improbidade. Artigo 8º da Lei 8429 de 92. Tudo bem? Então, mesmo sem sucessor, mesmo não tendo nada com a realização direta do ato de improbidade, vai responder até o limite da sua herança no tocante às sanções da improbidade. Ok? Até já!